Normalmente, quando nós debatemos com alguns apologistas católicos a respeito do uso das imagens, muitos deles levantam alguns textos bíblicos onde a Bíblia ela mostra que Moisés e os israelitas fizeram algumas imagens dentro daquela dispensação do Antigo Testamento. Então eles olham para Êxodo capítulo 20 e falam, olha, aqui Deus proíbe fazer imagens, apenas imagens de deuses pagãos. Mas as imagens do culto dado ao Deus verdadeiro, ela é admitida, como está no capítulo 25, versículo 19 e 20 do próprio livro de Êxodo, onde Deus manda Moisés fazer 2 querubins enormes para colocar em cima da Arca da Aliança, que ficava dentro dos Santos, o lugar mais escondido do tabernáculo. Então, os católicos acreditam que, utilizando estes versículos bíblicos, onde Deus manda Moisés fazer imagens de 2 querubins, justificaria o uso das imagens dentro da Igreja Católica. Eu já falei com você em um vídeo a respeito do argumento do retrato e o porquê ele não é uma boa justificativa para os católicos para usarem as imagens como objeto de culto e veneração dentro da Igreja Católica. A mesma linha de pensamento nós vamos seguir aqui em Êxodo capítulo 25. Vamos comparar o uso das imagens católicas com o uso que Moisés e o sumo sacerdote fazia da imagem do querubim. Primeira coisa, a gente tem que observar que tudo isso que aparece em Êxodo está numa antiga dispensação, na dispensação da lei. E na dispensação da lei, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, que tudo isso era sombra do que havia de vir. Ou seja, todas as coisas que nós vemos, os objetos, os cultos, tudo isso apontava ou para Cristo, para a pessoa de Cristo, ou para o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz então que quando Cristo veio, as sombras deixaram de existir, a sua função acabou. Ou seja, nós não precisamos guardar sábado, nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais cumprir algumas regras dietéticas do Antigo Testamento, que ficou confinado ali àquela dispensação. Também o uso das imagens ficou confinado àquela dispensação. Por quê? Porque apontava, de algum modo, para a glória de Cristo que haveria de vir no Novo Testamento. Então, primeira coisa, no Antigo Testamento nós tínhamos algumas imagens que eram objetos apenas com finalidades de ornamento em cima da arca, que tinham uma finalidade também, não só de ornamento, mas de simbolismo. Aquela arca simbolizava a presença de Deus. Tá? E olha que interessante, essas imagens aqui, elas não eram vistas por ninguém, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Yom Kippur para fazer expiação por todo o povo de Israel, no Santos dos Santos, e aí sim ele se deparava com essas imagens dos querubins. Fora isso, o sumo sacerdote era proibido de entrar no Santos dos Santos. Ele não entrava no Santos dos Santos, nem os sacerdotes normais poderiam entrar e ver aquelas imagens. Então aquelas imagens não eram expostas. Elas não ficavam à exposição do povo. Segundo, essa imagem do querubim não era levada em procissão, ninguém ficava tocando nessas imagens, elas não recebiam culto, elas não recebiam nomes de honra, de proteção. Deus não mandou Moisés fazer réplicas dessas imagens para ser distribuídas para o povo de Israel, como acontece com as imagens católicas. Ela não recebia culto de dulia, latria ou hiperdulia, como os católicos dividem, o seu culto aí de adoração ou veneração às suas imagens. Não existia nada disso. As imagens simplesmente apontavam para uma realidade que viria, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo veio, tudo isso deixou de existir, a sua finalidade acabou. Portanto, o argumento católico baseado nas imagens dos querubins é um argumento muito frágil utilizado pela teologia católica. Eles não têm nada a ver o que os católicos fazem com as suas imagens e com a imagem e a correlação com a imagem dos querubins lá no Antigo Testamento. Ninguém venerava ou adorava essas imagens, não era levado em procissão, não se fazia réplicas dessas imagens, não era borrifado água benta ou incensário em cima dessas imagens com um sentido de culto. Essas imagens, ninguém orava a essas imagens, rogava a esses querubins não eram intercessores entre Deus e o povo de Israel. Então você vê que a lógica católica
ela não faz jus ao que a Bíblia diz. A Bíblia ela não aponta ao uso da imagem dos querubins com o sentido de culto, como é dado dentro da Igreja Católica. Portanto, meu amigo católico, esse é mais um argumento que não tem uma razoabilidade nem na lógica, nem no bom senso, e muito menos na palavra de Deus. Eu espero que você conheça a verdade. E a verdade está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Não farás deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e não lhes prestará culto. Então, quando uma imagem ela recebe um culto, ela se torna uma imagem de idolatria, ela se torna um ídolo. De ícone, ela se torna um ídolo, que é o que está sendo condenado pela palavra de Deus. Esses querubins e nem as imagens dos bois e outras imagens que Deus mandou fazer para ornamentar ali o tabernáculo, elas não recebiam culto. Quem recebia culto era unicamente Deus. Não se fazia réplica dessas imagens, elas não eram levadas em procissões, as pessoas não oravam a elas, elas não eram intercessoras. Mas tudo isso acontece com as imagens católicas. Então elas estão condenadas no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, porque elas recebem culto. Nesse sentido, as imagens católicas de ícone estão se transformando em ídolos. Então eu espero que você tenha feito uma reflexão profunda na palavra de Deus. Ao invés de ficar com a teologia católica, fique com a palavra de Deus. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Deus assim permitir, nós voltaremos a falar mais sobre essa questão das imagens. Vamos tocar em outros argumentos utilizados pela Igreja Católica, pelos apologistas católicos, utilizados largamente aí pela internet, em vários sites de apologética católica, para que você reflita na palavra de Deus, né? Se o que a Igreja Católica faz com suas imagens tem justificativa na palavra de Deus de fato. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.